Olá, aqui é o Túlio Faria da DevPlanner, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar um assunto aqui, vou falar sobre um assunto que sempre me perguntam, como que a gente organiza aqui os nossos SaaS, então como que a gente organiza o código-fonte dos nossos SaaS. E eu vou mostrar um pouquinho aqui de como que é a abordagem que a gente está utilizando atualmente e vou mostrar para vocês dois exemplos, Então, que são dois SaaS diferentes e o porquê que a gente coloca ou organiza o código desta maneira, O primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse SaaS aqui, Eu não vou revelar o nome, vocês vão perceber que tá um pouco borrado aí, um pouco da nomenclatura onde aparece o nome dele. Mas a ideia é a seguinte, eu tenho um diretório apps, na verdade, na raiz, e eu tenho dois diretórios. Então eu tenho o front-end e tenho o site aqui do meu projeto. Qual que é a ideia desse projeto? Como ele é construído inteirinho com Next, com X, então um framework aí construído pela Vercel, eu rodo os dois na Vercel. Então, inclusive o back-end está dentro de cada um deles. Então, eu criei API Routes, que é o conceito dentro do Next, para resolver a parte de back-end. Então, nesse projeto aqui, eu tenho a pasta apps, mas eles não compartilham código entre eles, que é uma coisa importante. Então, a gente vai olhar depois o outro projeto e a gente vai perceber que eles compartilham código entre eles e aí a gente tem mais um conceito dentro do monorepo, que é essa estrutura que a gente está usando aqui. Como ele é um monorepo, fica tudo no mesmo diretório. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu tenho uma pasta POCs aqui, de provas de conceito. Então tudo que eu validei para construir esse projeto meu, eu mantenho ali. Então isso serve de base, testei tal conceito que eu vou utilizar nesse SaaS, testei tal conceito que eu vou utilizar nesse software. Eu mantenho ele ali e o porquê que eu estava testando aquilo. Então se eu quiser no futuro verificar novamente aquele conceito, aquele teste que eu fiz, eu consigo. Outra coisa que eu tenho aqui também, eu tenho uma pasta .github, então eu tenho alguns workflows aqui na pasta GitHub. Por que disso? Esse projeto em específico, eu tenho uma versão dele rodando no fly.io, então eu tenho uma versão rodando na Vercel, uma versão rodando lá. Por quê? Porque eu estou fazendo um teste de performance. Então esse SaaS aqui, ele é um SaaS que eu estou testando bastante coisas nele, Então, antes de eu gravar algumas aulas do DevPlano, eu venho testando aqui nesse SaaS. Então, é o meu parquinho aqui, onde eu testo as coisas. Então, é por isso que eu tenho esse GitHub com esse workflow. Caso contrário, simplesmente a integração ali com a Vercel já resolveria tudo. Tem uma coisa que eu gosto de fazer também. Eu já deixei o Prettier RC configurado aqui na raiz, então ele pega nos dois projetos. E tem uma coisa que é legal, esse check changes aqui, ele é muito simples, mas eu uso com bastante frequência esse arquivo meu aqui, shell, para fazer o seguinte. Como ele é um monorepo, então ele fica dentro de um repositório só no GitHub. Então quando eu integro isso na Vercel, o que acontece? Todo push que eu fizer, toda vez que eu subir código, a Vercel vai fazer o build dos dois projetos. Então, o que esse script aqui faz? Ele dá um git diff, Então, comparando as duas versões, a versão que foi baixada na Vercel com o que foi alterado, Então a gente consegue saber todas a listagem ali de arquivos que foi alterado. E eu consigo desarmar, digamos assim, se eu vou ou não fazer o build daquela imagem. Então o que acontece? Eu checo aqui o tamanho dessa saída, Então eu faço o git diff ali dos meus arquivos e eu checo o tamanho, Se ela for maior do que 0 é porque eu tive uma alteração em um dos dois diretórios. E se eu tiver alteração naquele diretório, esse check changes aqui, ele fica dentro de cada projeto na Vercel. Então ele verifica se ele tem que buildar ou não esse projeto. E aí eu construí dessa forma, por quê? Porque fica mais fácil. Quando eu olho lá na Vercel, ele mostra para mim que o build procedeu, Então ele vai continuar, ou se ele cancelou o build. Então fica um pouquinho mais visual lá do que simplesmente eu utilizar o diff direto. Então fica um pouquinho mais claro
que foi cancelado por mim e não foi um erro. Então, eu gosto bastante desse script aqui para fazer essa validação. Já a segunda forma que eu utilizo, essa forma aqui é um pouquinho mais complexa, né? Então ela continua sendo um monorepo, então eu continuo tendo mais projetos no mesmo repositório, porém a gente tem algumas estruturas um pouquinho diferentes aqui. Então eu tenho um packages. O que é esse packages? O packages eu consigo criar as minhas próprias libs que eu vou reaproveitar ou vou reutilizar dentro dos meus apps. Então o meu apps aqui, ele tem todos os aplicativos de verdade, tanto back-end quanto front-end, e dentro do meu packages eu tenho um diretório para cada pacote, e esses pacotes são utilizados dentro desses apps. Então o que acontece? Por que eu escolhi fazer um monorepo para esse SaaS? Porque é um SaaS, na verdade são 4 SaaS que eles usam a mesma estrutura, que eles usam os mesmos conceitos. Então a forma de manipular vários conceitos ali desse SaaS é a mesma. Então a gente consegue reaproveitar entre esses SaaS. Então, quando a gente tem esse cenário, quando a gente tem essa sinergia muito grande dentro de um contexto, né, vamos dizer assim, dentro desse cenário aqui, que eu consigo trocar muito código entre esses projetos, faz bastante sentido eu ter um pacote aqui, ter um NPM package para resolver isso. Nesse caso desse projeto, esse pacote ele vai para o GitHub Packages, né? Então eu acabo usando dentro do próprio GitHub. Então eu compartilho esse pacote entre as APIs dos meus SaaS. E aqui a gente pode perceber que eu sempre uso, né, o nome do projeto API, o nome do projeto front-end, o nome do projeto alguma integração, tá? Então isso ajuda bastante também, né? Então sempre eu vou ter ali um nome e a API se for back-end e o nome front-end. E em alguns outros projetos a gente tem um site também. Outro ponto que é bastante importante, eu já deixo configurado também a parte do Visual Studio Code e o GitHub aqui também. E nesse caso aqui, a gente tem uma outra pasta chamada IAC. O que essa pasta aqui faz? Ela mantém a infraestrutura como código, então Infrastructure as Code aqui. Na verdade aqui eu guardo os meus YAMLs de configuração do Kubernetes. Então, toda vez que eu tenho uma mudança nas minhas APIs, né, então em algum projeto que é uma API, porque eu coloco isso no Kubernetes, o que ele faz? Ele usa esses caras aqui. Então ele percebe essas mudanças aqui. Tá? Então, quem checa isso para mim é os meus workflows do GitHub. Então, aliás, só refraseando, tem 2 detalhes aqui. Quando que esse workflow do GitHub é rodado? Se eu troco alguma coisa na infraestrutura, então se eu troco alguma coisa nesse diretório, o workflow percebe isso e vai executar uma atualização no workflow. Se eu altero alguma coisa na minha API, ele percebe isso, ele vai criar uma imagem no registro lá do GitHub, no meu caso aqui no Docker, mas ele registra dentro lá do GitHub e ele simplesmente atualiza a versão no deployment no Kubernetes. Tá? Então é um pouquinho diferente. Já a integração do front-end é a mesma integração que a gente usa na própria Vercel. Então, se eu subir alguma coisa lá, inclusive meu check change está aqui também, ó, eu verifico qual projeto que é, né, para não ter que fazer o build de todos os projetos toda hora. Então ele percebe se é a API, ele percebe se é o front-end, ele percebe se é o outro projeto no front-end, para não ficar buildando os outros projetos sem necessidade. Então isso já quebra bastante o galho, digamos assim, no sentido de agilizar o processo todo aqui. Um outro ponto importante, a gente usa o Lerna para manter esse pacote aqui, né? Então a gente usa ele como uma forma de perceber se houve alteração aqui e ele já publica para a gente automaticamente uma nova versão do pacote, utilizando Semver, né? Então de Semantic Version. Então funciona super bem essa estrutura. É uma estrutura que a gente vem utilizando bastante dentro aqui da empresa. Então a gente está para colocar mais aplicações dentro desse mesmo monorepo porque eles têm essa sinergia, né? Então a gente já tem 5 aplicações aqui, considerando back-end e front-end, mas a tendência aí no futuro é de entrar mais ou menos mais 6, porque são mais 3 projetos back-end e front-end. Então essa estrutura ela é bastante legal, porque ela vai permitir que a gente continue
evoluindo os nossos SaaS, né? Então a gente está reescrevendo todos eles, então é bastante bacana. Existem alguns outros projetos que a gente não utiliza monorepo? Existem, tá? Então, um exemplo disso é a plataforma que a gente construiu, né, que os alunos já estão utilizando dentro do DevPleno, que a gente chama de Learn 49. Então, vocês vão reparar que todos os projetos terminam com 49. Isso é porque a empresa, eu estou trocando o nome para ID 49. Então, a gente usa extensivamente o número 49. E aí, no caso do Learn, a API, a intenção dela é ser de código fechado e no futuro o front-end, a intenção dele é de ser de código aberto. Então a gente começou ambos aí em repositórios separados por causa disso, né? Então no futuro a gente vai ter a gente vai colocar o front-end do Learn como open source, e quem quiser construir uma plataforma igual pode mudar somente o visual aí da plataforma e utilizar o back-end nosso, tá? Então é uma estratégia para a gente fornecer esse software no futuro. Bom, pessoal, isso é um pouquinho aqui de como que a gente utiliza, tá? Então essa estrutura está bastante bacana. Já testei várias vezes repositório junto, separado, etc. O monorepo para SaaS desacoplado, como é o que a gente está fazendo aqui, vale muito a pena. Então simplifica muito o deploy. E aí tem uma coisa também que é importante, né? A gente não sincroniza, então se eu fiz uma mudança na API e no front-end, é óbvio que quando você for colocar isso no ar, os tempos vão ser um pouquinho diferentes, né? Então a gente vai ter um build acontecendo no GitHub Actions e um build acontecendo na Vercel. Então são tempos diferentes. Então a gente não controla isso, a gente só faz isso um pouquinho fora do horário para não atrapalhar nenhum cliente nosso. Mas a gente não controla isso, tá? A gente poderia sincronizar e segurar isso com uma feature flag e depois ativar todo mundo via feature flag, né? Então você marca uma flag e ele ativa aquela funcionalidade. Mas até o momento a gente faz isso fora de horário, então simplifica bastante. E como a gente automatizou tudo, isso ajuda bastante também aí a ficar tudo num repositório só, né? Então a gente consegue manter o projeto simplesmente olhando para ele dessa forma aqui. Um detalhe bastante importante, a gente fala bastante sobre GitHub Actions dentro do Full Stack Master, tá? Então, do Next também. Então é bastante bacana se você tiver interesse aí de saber como que você pode fazer para publicar uma aplicação automaticamente, assim como eu fiz aqui utilizando GitHub Actions, tá? A gente tem dentro do Full Stack Master. A gente não mostra com Kubernetes, mas a gente mostra na maneira mais raiz, então, que é reproduzindo os passos que você faria para fazer o deploy, tá? Que é o que eu indico todo mundo que quer aprender a fazer CD, né? Que é Continuous Delivery, que é esse conceito, você fazer desde a raiz, né? Então, como que você coloca uma aplicação no ar utilizando SSH, por exemplo, tá? Então, e depois você consegue aplicar qualquer tecnologia utilizando o mesmo conceito. Bom, pessoal, é isso. Se você tiver mais alguma curiosidade sobre como que eu construo os meus SaaS, deixa de comentar aqui embaixo ou mandar via direct pra gente no Instagram e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, até a próxima!